Então, que bom estarmos aqui novamente falando sobre constelação familiar. Como vocês sabem, esses programas saem aqui da Rádio Mundial, né, para os ouvintes e também para as pessoas que acompanham os meus vídeos através do YouTube. Então, eu agradeço o André Mota, que faz esse trabalho, que me diverte, que eu também me divirto muito com ele fazendo isso. E o quanto esses vídeos podem ser de uma ajuda para que as pessoas coloquem em ordem, com mais consciência, a própria vida. É isso que a constelação faz, nos levando para a reconciliação, né, para a conexão com algo superior, para a gente sair do jogo, desse jogo do pequeno eu, o nosso jogo de ego, né? Quando a gente se vê ainda com aquelas bandeiras, né? Carregando bandeiras, qualquer bandeira, né? Seja uma bandeira de doença da família, tem gente que fica falando sobre as doenças, porque está conectado com a doença. O que será que essa doença quer te mostrar? Ou o que será que um medo de uma doença? Né? Então, hoje as pessoas vivem num estado de medo profundo, né? Porque não entraram em contato, na verdade, com a vida. Então, as pessoas que sentem muito medo, né? Tem síndrome do pânico, tem depressões, ou fala, não, eu não vou agir, porque a vida, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, com todo o medo que cada um vai gerando, isso mexe com todo o planeta, mexe com a parte da natureza, né? Que a gente fala, puxa, a natureza está tão diferente, né? O quanto nós, com a nossa frequência, a gente muda a frequência de energia das outras pessoas e muda também a frequência energética do planeta. Então, a constelação familiar é uma forma de nós entrarmos em contato com a consciência, com aquilo que realmente está por trás dos nossos medos, está por trás das nossas dificuldades, das resistências que a gente tem, que aliás é sobre isso que eu quero falar hoje. O quanto, através de quando a gente vê que tem uma resistência ali a algo, tem muita luz para ser, como diz a Cabala, revelada. Quanto mais resistência, mais luz para ser revelada. Então, eu estava até dando um exemplo esses dias, porque eu tenho me trabalhado muito em relação às minhas resistências. Então, as coisas que são realmente úteis para a nossa vida, a gente tem resistência em fazer. Então, pode ver, né? A resistência em fazer um regime, resistência em ter disciplina, resistência em ter ordem, resistência em tomar uma decisão, ou a resistência em fazer o que precisa ser feito. Então, quando nós conseguimos ordenar, como a constelação nos mostra, a ordem vem antes do amor. Quando a gente vê na nossa bandeira do Brasil, ordem e progresso, né? A gente vê que o que mais falta no Brasil para que a gente progrida é ordem. Então, a gente tem que ter muitas hierarquias para que exista ordem, para que as pessoas façam o que precisa ser feito com ordem. Então, precisa ter guarda para multar, porque senão a pessoa não sabe, ela não faz por ela própria, né? Colocar em ordem. A gente precisa ter alguém que nos puna, né? Alguém que coloque a nossa saúde em ordem, né? Mas geralmente a gente vai buscar um médico, e coitado dos médicos nesse sentido, quando realmente a gente já detonou tanto a nossa saúde, que então a gente vai procurar um médico para fazer um milagre. Não é nem para fazer uma medicina, né? É para fazer um milagre. Então, hoje, médico, ele tem que se utilizar de várias ferramentas, porque a pessoa não faz o que precisa ser feito para a saúde dela. Então, uma pessoa que não cuida da própria saúde, ela vai desequilibrar, né? Então, a saúde física, mental, emocional, espiritual, a saúde cultural, a saúde nos relacionamentos afetivos, a saúde na família, né? A saúde da sua carreira, da sua vocação de vida. Uma pessoa que não está conectada com o propósito de vida, que está ligada à massa, sabe? Por que eu falo a massa? Porque a massa pensa em sobrevivência, né? E daí a gente vai, né, passar uma hora pro outro lado e fala, puxa, o que eu fiz da minha vida? Eu fiz coisas para sobreviver? Então é muito pequeno pensar assim, né? Então está na hora da gente
ver quais são as nossas resistências da nossa família, do campo onde a gente vive, para que algo seja feito. Eu assisti um filme que eu acho que se chama Obediência, eu assisti num voo, né? Então, como ele estava em inglês, eu não sei exatamente o nome dele em português, mas eu acho que era esse, mais ou menos o nome, Obediência. É a biografia de um cientista, e esse cientista, ele fez uma pesquisa, ele chamava 2 pessoas, pagava essas pessoas dizendo que ia fazer uma pesquisa. E dentro dessa pesquisa, era escolhido quem era o professor e quem era o aluno. O professor, ele tinha na frente dele uma máquina que, se o aluno errasse uma resposta, ele dava choques. Então, começava com 40, 50, 60, até dar um choque muito alto. Então, o aluno tinha que dar a resposta certa. A pesquisa era toda pautada em como a gente faz, porque alguém pediu para a gente fazer, a gente não pensa e faz coisas horrendas com o outro, né? Que foi o que aconteceu com o Holocausto. Então, nessa pesquisa, que foi bem polêmica e ainda é até hoje, porque, na verdade, o professor, ele não sabia que o aluno sempre era a mesma pessoa e o aluno era contratado, né? Era um ator. Então, o aluno errava propositalmente e ele tinha que dar choque. O aluno gritava, porque estava numa outra sala que ele não via. E o aluno gritava até que, num choque alto, o aluno parava de falar. O aluno pedia para ele parar de dar choque e ele olhava para o cara que pagou ele pela pesquisa e falava, olha, será que aconteceu alguma coisa? Esse choque realmente é muito forte? Será que pode causar algum problema nele? Mas não falava para ele, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou machucar alguém por causa de uma pesquisa. Eu não vou ficar dando choque em alguém por causa de alguma pesquisa, né? Ou seja, dizer não às coisas que nós não vamos fazer mais. E nós não queremos fazer. Então, se tem alguém que fala, olha, vai lá e judia de um cachorro, ou de um animal, de um gato, de qualquer animal, porque alguém é meu chefe e está me dizendo para fazer, eu vou fazer, né? Não, mas essa pessoa, ela tem uma hierarquia maior, ela sabe mais do que eu, ela está pedindo para eu matar alguém, eu vou lá matar alguém. Então, essa obediência sem discernimento, sem consciência, a gente faz o tempo inteiro, principalmente no nosso sistema familiar. Eu já vi uma pessoa dizendo, olha, Simone, a minha mãe, ela roubava, ela ia ao supermercado e ela roubava. E eu, como era criança, dentro de mim eu sentia, puxa, tem alguma coisa errada, mas é a minha mãe. Então, se a minha mãe está fazendo, é uma pessoa que eu conheço e que eu amo, então tá bom, então tá certo o que ela está fazendo. Eu queria que vocês percebessem isso. O quanto, porque a gente está num sistema familiar, existem padrões, atitudes, rotinas, coisas que não são boas, mas porque muita gente faz, ou porque principalmente alguém próximo a nós faz, e a gente, porque ama, a gente está junto, então a gente acha normal, né? Como eu já vi uma mãe que veio, né, com um filho que estava roubando porque estava usando drogas, e ela falou, eu chamei a polícia, porque o meu filho está errado. Se ele está fazendo algum mal para outra pessoa, para a sociedade, ele precisa pagar, ele precisa ter ordem nisso. E é verdade. Mas ter essa percepção de o quanto a gente resiste em fazer o certo, porque as outras pessoas estão fazendo aquilo, porque sempre fizeram daquela forma, né? E certo e errado é muito relativo, mas eu quero dizer, principalmente nessas coisas que estão mais claras, ou seja, né, quando a gente vê as esposas dessas pessoas da Lava Jato, enfim, o quanto muitas, né, e a gente já viu por aí, muitas ajudaram a delatar, ou muitas ajudaram, né, eu não quero falar sobre isso agora, mas o quanto a gente vê que às vezes a pessoa fala, nossa, é o meu marido, mas está fazendo algo errado, eu não quero participar disso. E muitas, poxa, é o meu marido, então eu, por amor a ele, eu fico, ou por amor à situação, ou pelo conforto que isso está me trazendo, os benefícios que isso está me trazendo, eu também fico. Então, perceber as resistências daquilo que a gente... É necessário fazer tal coisa? Faça tal coisa.
Então, por exemplo, eu gosto de fazer exercício físico, então eu vou até a academia, mas tem alguns aparelhos que eu olho e falo, ai meu Deus, esse aí eu não gosto de fazer, né? Aquele lá também não gosto. Quando eu percebi a minha resistência, o que eu fiz? Comecei a chegar na academia e falar assim, esse é o primeiro que eu vou fazer. E aquele é o segundo. Os que eu vou, né, por ordem de não gostar, né, vou fazer aqueles que eu não gosto para aqueles que eu gosto. Então, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que eu não goste. E isso alivia, e isso me dá força, né? Então, quando a gente consegue fazer... eu preciso meditar, eu gosto de meditar. Mas tem dias que você fala, puxa, não, hoje, né, já tá tarde, ou ainda é muito cedo, hoje quero dormir mais, hoje... Não, eu vou resistir àquilo que tira a minha força, sabe? Porque quem pôde ler um livro também do Amir Klink, o livro mais recente, ele fala da importância da disciplina. E a gente vê isso nas constelações. Quando a gente faz algo que está em muita ordem, a gente está numa frequência de ordem, nenhum fenômeno que aconteça no nosso sistema pode nos desestruturar. Ou nenhum lugar que eu possa amar, mas tem alguém fazendo algo que não estou de acordo, pode ser o Papa. Eu não estou de acordo, mas é o Papa, mas eu não estou de acordo. Eu não sinto que aquilo é da minha alma. Então eu vou ficar de acordo com aquilo que é da minha alma, né? Porque às vezes a gente vê alguém, né, em nome de Deus, fazendo verdadeiras barbaridades. E o Bert Hellinger já falou sobre isso, né? Os moralistas, né, ou as pessoas que falam em nome de Deus, às vezes são os que fazem as maiores barbaridades. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque as formas da gente ser enganado justamente estão aí, nesses lugares. Então a gente tem que tomar cuidado. Então não estou dizendo de nenhum lugar específico, só estou dizendo que é para a gente olhar, né? Porque tudo que fala, olha, faça algo errado, não, mas é em nome de Deus. Então, em nome de Deus, eu posso matar porque o outro não é da mesma religião que a minha, né? Não, matar não é algo bom. Então, pode ser em nome de quem for, eu não vou fazer. Então, essa obediência cega que nós seres humanos vivemos e que essa pesquisa mostrou e que foi assustadora, é justamente aí que a gente precisa perceber o que é certo e o que é errado. E a resistência a fazer o que é certo é o que a gente precisa, né, saber. Então, eu estou fazendo algo que não é bom para mim, mas eu resisto a fazer algo que é bom. Porque o ser humano, o maior medo dele é o medo do crescimento, da evolução. Evoluir significa ir para um outro patamar que exige de nós mais responsabilidade, exige de nós um crescimento espiritual, exige de nós uma outra postura. Então, se você ocupa um cargo menor, tem menos responsabilidade, é uma coisa. Agora, quando você começa a evoluir, você começa a assumir outros cargos que talvez envolvam mais pessoas, mais responsabilidades. Então, a gente também tem que estar de acordo com isso. E a maior parte não quer crescer porque não quer ter esse tipo de trabalho, né? Então, gente, não resista àquilo que realmente é importante para a sua vida. Tá com preguiça? Pois então levante, vá e faça. Deixe em ordem, né, o lugar, aquilo que você precisa fazer, porque quanto mais a gente está em ordem, mais fácil fica a conexão com o mundo espiritual, com seres de alta frequência, né? Fica mais fácil esse trânsito. É como se tivesse um vidro sujo, né? Um vidro sujo de... Às vezes você entra na casa de alguém, aquela bagunça, aquela quinquilharia, aquele monte de coisa. Tudo aquilo é informação, é energia. Então, assim, quando você está com muita informação, como é que você pode evoluir? Então, menos